Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso quadro Respirando Arte Especial. E hoje mais uma entrevista eletrizante, mais um mega artista. Tá curioso? Depois da vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com o Thiago Spiked. Bom, ele é desenhista, arte finalista, editor, enfim, ele é um monte de coisa que ele vai acabar se apresentando aqui para vocês. Bem-vindo, Thiago. Obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista aqui. Poxa, eu que agradeço, Jaime. Prazer enorme te conhecer. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, né, no canal do Jaime. Muito feliz com o convite, né? Inclusive, esses dias eu até indiquei você ali para a minha audiência também, né? Para o pessoal que quer te conhecer. Você tem um trabalho bastante ímpar, bastante sólido, com certeza tem muito o que compartilhar com o pessoal aí. E agradeço demais essa entrevista aí, né? Porque é bom a gente ter aí um contato, né? Artista às vezes é um bicho meio isoladão, assim, né? A gente fica trabalhando muito assim, fechado. Aí é bom a gente ter aí uns contatos, né? Conversar com o pessoal de vez em quando. Então, para quem não me conhece, né? Como já me disse, sou Thiago Spiked, sou desenhista, quadrinista, professor de artes, faço um monte de coisa mesmo, como o Jaime falou, né? Minha atuação principal hoje é mais dando aula, né, como professor, mas assim, eu pego ilustração também, já fiz mais ilustração, cheguei a ser diretor de arte em alguns projetos, né? Eu trabalhei uma época com uma empresa que desenvolvia jogos para acessibilidade, né? Libras e Braille. Cheguei a trabalhar dirigindo, né? Criando personagens, fazendo fonte, os sinais de Libras, né? Certo. Fora a ilustração que eu fazia muito para publicidade, meio editorial, às vezes trabalhos mais simples também, né? Para pessoa física, pessoa que tem um cartãozinho de visita, né, algumas coisas assim também. Fiz bastante esse tipo de serviço. Eu dou aula desde 2009. Que eu comecei a dar aula, né, presencial, o online veio muito depois, e quadrinho sempre foi o meu objetivo principal, mas eu sempre soube que não ia ser o meu ganha-pão principal, e até hoje não é. Mas hoje, tudo que eu tenho e formatei, assim, profissionalmente, hoje ele gira em cima do mesmo eixo do meu selo, né, do meu selo do estúdio. Mas, assim, no começo, apesar de serem áreas próximas, eram bem, assim, isoladas. Então, uma hora o Thiago é o ilustrador, prestador de serviços, outra hora eu estava dando aula, uma oficina cultural, às vezes contratado por uma empresa ou por um centro cultural, e outra hora eu estava lá fazendo meus quadrinhos, tentando me expor em algum evento, alguma coisa assim. Hoje é tudo muito mais Thiago, você tá com esse seu rostinho de adolescente aí, mas você tem uns 30 e poucos anos, né? Você 36. 36 anos, então. Quando que a arte, se você tem lembrança, quando que ela surgiu na sua vida? Pessoal, para quem não sabe, o Thiago tem um mega canal aqui no YouTube, o Cras Conversa Oficial, tá com 420 mil inscritos. Não sei se no dia da publicação dessa entrevista vai estar chegando a 500, porque tá crescendo muito. Eu acompanho o canal dele desde quando ele tinha 13 mil inscritos. Eu achava muito irreverente a forma com que ele apresentava as soluções, as problemáticas e as soluções. Ele vinha com os quadros, às vezes, com uma pegada mais lúdica, mais cômica. Depois, ao mesmo tempo, ele falava sério pra caramba. Quer dizer, é um cara, assim, que, apesar de pouca idade, né, em relação a mim, que sou um idoso, ele passa muito conhecimento e muita propriedade no que ele fala, né? Então, assim, é legal acompanhar as dicas dele. E você que tá aqui no meu canal, falou, pô, Jaime, mas pintura, desenho... Cara, tudo começa no desenho. Sem desenho não existe pintura, não existe escultura, não existe moda, não existe nada. Nem a fotografia existiria sem o desenho. Então o desenho é a base de tudo. E sem o desenho não adianta você vir com um projetorzinho tal, achando que você tá arrasando. Você tem que ter base no conhecimento do desenho. E o Thiago tem um mega canal aqui no YouTube, fora outras cositas aí que ele vai conversar. E aí, voltando à pergunta, quando é que a arte surgiu na sua vida? Com quantos anos e como é que foi isso aí? Olha, a minha lembrança realmente é com quadrinhos, né? Gibi da Mônica, Disney, coisas desse tipo. Não vou lembrar qual em específico, mas a linguagem dos quadrinhos era o que me encantava, assim, desde criancinha. Eu lembro que eu não sabia ler. Eu devia ter 3, 4 anos de idade, não sabia ler, mas eu ficava querendo ler as historinhas. Aí eu ficava tentando imaginar o que eles estavam falando, sabe? É bem coisa de criança mesmo, né?
E eu ia para a escola bastante empolgado, porque eu queria aprender a ler para eu poder ler gibi. Então, os quadrinhos tiveram esse impacto em mim muito grande, assim, nessa coisa de contar histórias. Eu acho que aí o fato de eu tentar desenhar mesmo, a lembrança que eu tenho eram aqueles cartuchos do Atari. Tá. Né, que tinha umas ilustrações fantásticas, né? Sim, aí você ia jogar, o jogo não tinha nada a ver com a Tinha nada a ver, era 2 palitos na tela atirando. Você tinha que ter muita imaginação. Pitfall. Lembra do Pitfall? Sim, claro. O cara pulando do crocodilo e tal, você olha jogar um jogo, eram uns quadriculadinhos. Uns quadriculadinhos, então. Eu lembro de eu tentar reproduzir alguns desenhos daquele. Eu lembro disso, bem pequeno mesmo, no cartucho. Aí eu tentei de todos os jeitos, mas assim... Né, Neandertal possível, né? Você olhar e tentar copiar, você botar a folha em cima e tentar traçar, sabe? É bem criança descobrindo o mundo. É a lembrança mais antiga que eu tenho, assim. Certo. Depois eu fui desenhando em caderno, tal, variando, tudo desenhado. Você era o cara da escola que todo mundo chamava para fazer trabalho de desenho? Fui sim. Me tornei, sim, o único cara. Eu sempre, é aquela meio constante, né? Quem geralmente gosta de desenho, coisa assim, não se dá bem com esporte. Então, educação física, eu era o cara chutado, assim. Eu era o último a ser escolhido. Era o goleiro. Não, nem pra goleiro, cara. Eu ficava... É o gandula, vai buscar bola só. Né? O goleiro não, ele vai perder. Então, eu não me dava bem com esse tipo de coisa, né? Mas quando rolava os trabalhos de artes, eu acabava indo bem, né? Então rolou isso bastante, sim, na época, né? Você desenhava seus professores? Fazia caricatura do professor? Fazia, sim. Levou advertência já, não? Não, os professores gostavam. Já rolou umas brigas, porque eu comecei a desenhar os colegas, aí eu desenhava na lousa, a galera, aí o moleque ficava bravo, ele vinha brigar comigo, assim. Tinha um lá, sempre tem um que é dentuço, outro que é orelhudo, outro tem cabeção. Aí eu desenhava ele desse jeito, né? Todo mundo ria, ele vinha brigar comigo aí. Né, dá uma briguinha, assim, mas nada grave, assim. Professor direto, professor achava legal. Né, eles ficavam olhando, assim, como é que ficou. E aí, depois do ensino médio, você foi fazer uma faculdade, né? Fui. Eu me formei no Mackenzie em desenho industrial. Antes de você entrar no mestrado, que eu sei que você tem, por que desenho industrial? Na época... eu fui pesquisar as possibilidades de trabalhar com algo que envolvesse o desenho e eu conheci uma professora que ela teve essa formação. E aí eu perguntei para ela como que eram as disciplinas e tal, e aí ela me contou, né, que tinha aula de fotografia, tinha aula de cinema, tinha aula de quadrinhos, ilustração, várias coisas e tal. E assim, aí eu fui conferir depois a grade. A grade ali e realmente, né, então... Depois eu pesquisei, vi que tinha várias possibilidades comerciais com isso, né? Então não estava indo fazer uma faculdade para virar artista, e sim para me tornar um profissional, né? E então eu escolhi essa profissão, esse curso, né? Na época que primeiro ano é igual para todo mundo, a partir do segundo ele bifurca. Aí você vai ou para projeto de produto ou para design gráfico, que é a área para onde eu fui. Tá. E te ajudou muito essa base? Essa formação te ajudou no conceito técnico, na sua criatividade? Para mim, sim. Eu sei que tem as pessoas que falam que não ajuda em nada, tal, não sei o quê. Para mim, sim. O conhecimento é a base da criatividade, né? Assim, você tem um panorama geral da área e professor de faculdade, ele se interessa por quem se interessa. Então, se você, né, aquele aluno que só vai assinar a lista e vai embora, é lógico que você vai achar a faculdade uma porcaria, né? Lógico. Mas eu, assim, as disciplinas que mais me interessavam, eu tentava participar da melhor maneira possível. E assim, eu não entendia nada. Na época não tinha internet, quando eu comecei a faculdade. Tava começando, você demorava 2 horas para baixar uma música, um MP3, né? Sim. Era essa época. Então, não era fácil informação desse jeito. Então, para mim, na época, foi muito importante. Hoje... talvez, né, tenha que rever aí, porque a informação está muito fácil o acesso, né? Eu falo às vezes para os meus alunos e para muita gente que me procura que às vezes tem curso de faculdade que, se você procurar no YouTube, você aprende mais. Você aprende muito mais tecnicamente, claro que assim, é tudo jogado, né? Você tem que pegar aquilo lá e organizar. Uhum. Na faculdade eles trazem uma grade organizada, só que nem sempre o conteúdo está a nível de videoaulas que tem no YouTube, né? Ou em outras mídias, enfim. Sim. A internet hoje trouxe uma possibilidade imensa para essa nova geração. Trouxe mesmo. Por isso que acho que hoje daria para rever um pouco isso daí. Também porque eu acho que a faculdade hoje se tornou uma coisa mais... Diploma, né? Mais carrinho de compra.
carrinho de compra, né? Você não vai para buscar uma formação, você vai para comprar o diploma. Eu acho que é aí que a coisa começa a ficar meio ruim. Você tem uma outra coisa que aumenta também, né? É que em alguns casos você tem alguns professores que eles são bons, mas eles são meio brontossauro, assim, né? Eles não têm didática. Assim, ele tem didática, mas, por exemplo, ele nunca abriu um Photoshop na vida. Tá totalmente desatualizado. São excluídos digitais, vamos dizer assim. É assim, eles têm um conhecimento aquele da base, né? Lá de trás, que é importante, mas aí às vezes uma coisa mais contemporânea, porque o aluno chega e fala assim, pô, quero entender como é que é o mercado, eu quero me inserir no mercado de trabalho. Aí esse professor, às vezes, ele passou a viver trancado só dentro da faculdade, e ele não tem mais noção de como que estão as coisas, né? Então, essa é uma questão que bastante gente levanta. Eu tive uma experiência dessa na pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em didática para o ensino superior. Não sei por que diabos fiz essa pós-graduação, mas enfim. Eu tinha um professor de novas mídias. O professor de novas mídias foi dar uma aula sobre videoaula. E eu já tinha um canal no YouTube. Ele me apresentou uma videoaula de alguém fazendo uma videoaula com um televisor no fundo. Aí ele falou, não, eu tiraria o televisor, colocava um projetor projetando lá e tal. Eu falei, professor, mas como é que o cara vai filmar com pouca luz? Porque o projetor precisa de pouca luz, a câmera precisa de muita luz, é uma coisa que não bate, não pode ter um projetor no fundo. Pô, o cara me deu 7 de nota final. Então, aí ele falou assim, nossa aula hoje vai ser online, nós vamos fazer uma aula pelo Skype. Ele não sabia entrar no Skype, eu tive que ensinar ele, quer dizer, são exatamente o que você falou, dinossauros aí tentando passar uma coisa que eles não nasceram naquilo, né? Uhum. Criançada hoje, meu neto de 2 anos tá com o celular na mão, já puxa o que quer. A minha neta de 4 anos já faz já puxa qualquer coisa no YouTube, no Netflix, tudo no celular. Então é bem complexo, né? E tem, assim, no caso esses mais, né, antigos, eles têm um bom conhecimento, por exemplo, uma aula de história da arte. Sim. O cara conhece pra caramba, sabe? O cara vai história falar da fotografia, pô, não tem nem o que discutir, né? Mas rola esses contrastes e às vezes também, aí é questão da própria logística de muita universidade, né? Não sei se você já ouviu falar, Jaime, mas, por exemplo, professor que tem doutorado, ele tem que receber mais, né? Sim. O trabalho é outro. Então, eles, nas faculdades, algumas estão evitando contratar professor que tenha formação superior, justamente porque ele é mais caro. Sim, ele pega um pós-graduado aí, pronto, acabou. Eles então começam o nivelamento por baixo. A hora-aula é mais barata. Exato. O professor faz uma aulinha só pro coordenador do curso, o coordenador aprovou, já contrata o cara. Sim. Então, aí você tem isso também, nivelado por baixo. Aí o aluno vai lá, às vezes o cara não tem experiência, e tem também aquela coisa de, o cara que tá dando aula é porque ele não conseguiu trabalhar no que queria, então ele foi dar aula. Tem esse estereótipo. É um artista frustrado, né? É o artista frustrado, é o profissional frustrado, então veio dar aula. Tem isso também. E acontece também, tá? Tem cara que realmente vai parar nisso por esse motivo. Né? E aí, em contrapartida, às vezes, o cara que é bom, que é um bom professor, ele vai tentar dar aula em universidade e tal, ele vai pensar, às vezes, numa pública, porque paga mais, mas é quase impossível você entrar, tem que esperar um edital para você passar, e se passar, a concorrência é gigantesca. E aí ele chega, às vezes, numa privada, e eles pagam mal. Pagam mal. E aí o que ele faz? Para a aula. Isso aí que você falou. Ele falou assim, cara, eu vou montar meu curso particular. Eu vou fazer uma coisa privada. Ele vai ganhar mais se ele abrir um canal no YouTube. Exatamente. Ele vai montar o próprio negócio, ele vai empreender com aquilo que ele tem, porque ele sabe que as pessoas precisam e ele sabe que ele é bom naquilo. Sim. Então, é uma situação que ela tem muitos altos e baixos aí, né? A gente não está desincentivando a vocês frequentarem a faculdade. Vocês têm que estudar. O conhecimento é a base de tudo, hein, pessoal? Eu diria assim... Tem que saber escolher. É bem esse o ponto mesmo, Jaime. Eu acho que a questão é saber escolher. Me parece que as que são mais tradicionais, que têm um nome, têm uma marca, uma reputação para manter no mercado, eles são mais, assim, seletivos com o corpo docente. Né? Tentam atualizar, né? O Mackenzie, na época que eu fiz, era tudo Mac nas aulas de computação. Né? Tinha professores muito bons, tinha um laboratório de fotografia, né? Mas nem todas têm esse jogo de cintura. Você era chatão assim com nota, por exemplo, eu. Se eu pegasse minha prova e tivesse 9, eu já ia com o professor brigar lá com o professor, falei, por que você me deu 9 se eu acertei tudo? Não, você errou aqui, não errei. Tá aqui, ó. Eu provo pra você que tá certo. Eu fazia isso com o professor, eu era o cara mais insuportável da minha classe. Eu nunca tirei, em 4 anos de faculdade, eu nunca tirei
menos de 9. Somente na matéria de semiótica, no último semestre do último ano, que eu não aguentava mais a faculdade, eu tirei 7, que foi a nota mais baixa que eu tirei em uma vez só. Você era assim ou você tirava qualquer nota, não tava nem aí? Eu tentava tirar as melhores notas que eu podia, né? Porque eu realmente gostei muito da faculdade. Ah, legal. Eu era muito feliz na faculdade. Quando tava terminando, eu já tava assim, pô, vou ficar com saudade. E o pessoal ficava, mano, você quer mais? Eu não aguento mais. Gente, eu era o que não aguentava mais. Pra mim, eu tava gostando muito da faculdade. O ambiente, a ideia de você... É bom ser aluno. Eu gostava de ser aluno. Mas aí, assim, né? O professor tem que arrancar aquilo do aluno, né? Por exemplo, eu tava numa faculdade que até os professores já estavam estafados com a situação e não tava arrancando nada da gente, cara. Era aquelas aulas que não ia pra lugar nenhum. E você sente, cara, se o professor não te provoca, sozinho é chato você catar um livro e ficar tentando arrancar aquilo que o professor não te passa, né? Ah, sim. Tem uma outra disciplina que eu lembro que era... Sabe, eu falei, cara, desculpa, isso aí não vai servir pra nada, assim, né? Aí eu fazia aquela coisa que nisso, eu tirei 7. Tirei 7. Né? Mas as que já era mais decidido da área que eu queria, sabe, ilustração, quadrinhos, nessa parte visual, assim, aí essas eu me dedicava, que eu achava legal, era uma oportunidade, né? E na época também, aí eu não sei como eu pensava, né? Eu tive o privilégio de ter um pai que pôde me auxiliar no pagamento da faculdade. Né? Tá. Na época, o Mackenzie não era tão caro como é hoje. Mas ele já tinha um nome, porque eu lembro Mas ele não era o mais caro. Hoje tá... Quando eu era mais novinho, a gente dava um rolê lá no Mackenzie para ir pro barzinho do Mackenzie, mas o pessoal do Mackenzie era mais top, né? Sim. Mas aí tu foi fazer um mestrado, né? Em comunicação, foi isso? Foi. O mestrado foi muitos anos mais tarde, né? Eu me formei em 2006 para 2007. E o meu mestrado eu comecei em 2013. Tá. 2013 concluí em 2015. Aí esse mestrado foi na ECA, na USP. Tá. Aí é bem projeto de pesquisa mesmo, né? Eu também já estava bem mais maduro, né? E assim, eu estava dando muita aula, eu gosto de dar aula, e se eu quiser, por exemplo, um dia dar aula em alguma universidade, eu tenho que ter uma qualificação de mestre. Tem que ter a titulação, senão, no máximo, né, eu pego o bico, né? Sim. E assim, eu tava num momento da minha vida que eu sabia que isso era importante, e se eu não fizesse aquela hora, eu não ia fazer nunca mais. Eu dizia isso hoje é minha esposa, né? Porque era namorada, mas dizia isso, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais na minha vida. Porque estudar toma um grande tempo da gente, né, cara? É um grande esforço, né? Estudar não é fácil. Um grande esforço. Você elaborar uma pesquisa, você ir atrás de bibliografia, entender como escrever em norma de ABNT, frequentar congresso, não é você só sentar, escrever e entregar. Você tem que participar de congresso, publicar artigo, tem todo um negócio assim, né? Aí eu fui brincar de ser acadêmico, né? Então, Você cresceu profissionalmente com esse mestrado? Eu digo que sim, né? Com relação a mercado em si, a minha experiência eu considero muito distinta. E lá ficou bem evidente uma outra coisa, né? De que você tem uma rixa muito grande na questão de pós-graduação, de quem faz pesquisa com quem atua no mercado. Né? Quem está na graduação, na universidade, vê o profissional no mercado, acha que o profissional no mercado é aquele cara que, sabe, atrofiou o cérebro e só está tudo ligado no automático. Né? E o cara que está trabalhando no mercado olha para o acadêmico e acha que ele é o elitizado que vive trancado na universidade, nunca passou um dia, né, pisando dentro de uma empresa para saber como é que é. E eu acho que os dois ali, na verdade, podiam se complementar muito bem. Tinham que se completar, né? Tinham que se completar. E eu vi isso de perto. E sim, você tem muita gente que faz mestrado para falar, escreve livro para falar sobre uma melhor logística de funcionamento numa fábrica e nunca passou um dia pisando no chão de uma fábrica. Né? Então, rola muito isso, né? Eu percebo um distanciamento, assim, bem uma coisa nichada. E o meu projeto, ele foi diferenciado justamente porque eu abordei uma questão mais mercadológica. Né? Meu projeto era a potencialidade e uso dos quadrinhos em educação corporativa.
como que quadrinhos eles têm sido utilizados dentro de programas de educação corporativa para você conscientizar funcionários sobre o uso de alguma coisa, como que em programas de treinamento, às vezes como divulgação do serviço, porque são, assim, às vezes cartilhas, às vezes revistas que muitas vezes elas não são catalogadas, algumas têm, eu descobri que tem, com ISBN, tem editoras brasileiras que fazem isso há mais de 20 anos, e assim, a área acadêmica de pesquisa de quadrinhos da Universidade de São Paulo, que é a maior da América Latina, não tinha um registro sobre essa produção. Entendi. Então, assim, eu trouxe isso porque é uma área de atuação que eu tenho, né? Eu venho do mercado e eu fiz uma pesquisa que tem uma implicação prática, né? Eu não quis ficar falando muito, aqui no quadro tal ele usou a linguagem semiótica que remete... Eu não quis fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, eu trouxe isso, né? Me cresceu profissionalmente porque também me possibilitou conhecer algumas empresas, né, nessa linguagem. Meu trabalho acabou sendo pioneiro com esse aspecto, né? E eu acho que, principalmente, eu acho que a pesquisa, o método científico, ele nos educa. Ele nos educa bastante a saber como falar certas coisas, a você ter a noção de pesquisar, de ver fonte, né, de você não... saber que tudo que você afirma tem que ser minimamente sai pesquisado. Do achismo e entra na base científica. Isso. Você sai do achismo. Você sai do achismo. E aí você tem conversas que de fato são enriquecedoras. Né? Ficar esse negócio de achismo contra achismo, você tem aí o Twitter, né? Olha, eu acho que o não sei o que é melhor que não sei o que lá. Você acha? Legal, pô. Mas vamos ter base, né? Vamos ter base científica. Conhecimento empírico é muito bom, não é descartável, mas você tem que ter uma base científica para tudo. Né? Exato. Você não pode fazer uma tese ou um artigo em base de achismo, a não ser que o próprio tema seja o achismo. Aí seria uma metalinguagem. Bom, vamos lá. Aí você chegou a fazer curso de desenho de animes, mangá, cartoons. Você chegou a cursar esse tipo de... Curso livre, né? Curso livre? Fiz vários, tanto de duração um pouco mais longa como duração menor, né? Todos em categoria curso livre. Eu fiz curso de mangá com a pessoa que foi a primeira pessoa a fazer um curso de mangá no país. Tá? Fiz esse curso, depois de, pintura com lápis de cor, aerografia, técnica de aquarela. Você tinha quantos anos? 16, 17, até mais ou menos uns 20, 21 anos. Né? Você até deu entrevista pra Globo, foi isso? Como é que é? Foi. Inclusive o Contato foi uma das escolas que eu dei aula, né? A Escola Atelier. Porque eu sempre fui muito focado em querer fazer quadrinhos. Certo. Né? Eu era meio que meio incansável, assim. Não que meu trabalho fosse mil maravilhas, mas eu tava lá sempre, por persistência, né? Você era teimoso. Teimoso. Eu devo ser muito teimoso ainda hoje. Você é um cara que deu certo por teimosia, porque se a gente for esperar apoio e a coisa virar, eu dei certo por teimosia, porque se a gente esperar alguém te ajudar ou a coisa virar, a maré virar pra você... não vai, cara. Não vai. Tem gente que nasce com a bunda virada pra lua, mas não foi meu caso. Acredito que não foi o seu, né? E quando não é o nosso caso, a gente tem que fazer as coisas dar certo, senão não vai. Olha só, né? Só pra te contar um trecho da teimosia. Uma vez eu pintei 2 leões brigando. Eu adoro felinos, adoro. Há 20 anos atrás eu pintei 2 leões brigando. Aí levei pra uma galeria, eu queria vender, né? Falei, tô vendendo esses quadros aqui e tal. Eu falei, nossa, bonito, você tem técnica, né? Você é um bom amador, né? O cara me chamou de bom amador. E falou, nossa, tá na moda, né? Rei Leão. Acho que o Rei Leão tem 30 anos, sei lá. Foi até 25 anos, não sei. Falou, tá na moda, né? O Rei Leão. Você pintou 2 leõezinhos brigando e tal. Ele meio que rebaixou o meu trabalho. Só que hoje eu tenho uma galeria que eu pinto alguns tigres indígenas e tal. A pessoa entra lá e fala, você tem leão? Todos os domingos, sábados e domingos, vem gente lá perguntando se eu tenho leão pintado. Quer dizer... porque é um quadro que tá na moda, que tá todo mundo querendo, porque leão mostra, tem a coisa espiritual, a coisa de religião, o leão mostra força, leão, né, sabe? Então todo mundo quer quadro de leão, quer dizer, que apoio que eu tive no passado. Se eu fosse me deixar levar pela crítica do galerista de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, eu não estaria nem pintando hoje.
Jaime, eu tenho cada história nesse sentido também. Teve uma que... Fala aí. Eu fui numa entrevista, né? De um cara que... Era um programa de um... como eu posso dizer assim? Era para você participar de um seminário, né? Certo. Um seminário profissionalizante e tal. E eu tava me encontrando ainda no mercado, né? Eu tinha acabado de me formar, né? Eu fazia as coisas com quadrinhos, mas eu era bem, assim, iniciante, né? Eu tava meio perdido, fui fazer uma entrevista, né? Pra ver se eu ia fazer esse seminário. E, assim, o cara da entrevista, ele me moeu. Um tiozinho gordinho, bigodinho meio, né, cara de folgado, assim, ficou me olhando com deboche. Eu sempre tive essa cara, né? Então eu já olhava com deboche. Perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era desenhista, tal, fazia uns quadrinhos, aí que olhou com mais deboche ainda, né? Aí ele perguntou, né, qual é a sua descendência? Eu falei, japonesa, né? Você já ouviu falar que tem japonês, né, novo da tua idade, que vai lá pro Japão pra trabalhar em fábrica? Eu falei, não, já ouvi falar sério. Eu acho que você devia se inscrever pra isso aí, tá? Pra você aprender o que é trabalho, porque esse negócio de ficar fazendo gibizinho aí, ó, isso aí já passou da idade, né, menino? E assim, deu um certo atritivo, o cara assim... Mas assim, você sabe que isso aí serve de, vamos dizer assim, de incentivo, né? Olha, eu tenho uma outra... Não, o que aconteceu depois? Né? Eu peguei e falei, não, tá bom, saí, eu falei, cara arrogante, né, meu? Tô indo lá pra ver coisa de profissão, buscar uma orientação, o cara debocha dessa forma, né? Acabei de falar que eu tenho uma formação, fiz uma faculdade e tal. Beleza. Passou um tempo, né? Coisa de, um ano depois. Além dessa entrevista da Globo, teve também uma matéria num jornal que eu saí, eu nem lembro também, mas saiu uma foto minha falando sobre produção de quadrinhos e tem lá, né? Saiu a minha cara lá. Aí um cara entrou em contato comigo por e-mail, possível cliente, falou assim, tô querendo fazer um quadrinho institucional para um projeto, você pode entrar em contato comigo? Beleza. Eu liguei pro cara, falou, vem aqui no meu escritório, tá. Fui no escritório, né, dele, no Tatuapé, tá? Um escritório que trabalha com o programa de educação, tudo. Tiozão, assim, gente fina, sabe? Gente boa mesmo, troca ideia, quer um café e tal. Cara, eu vi tua entrevista aqui, eu tava de manhã tomando um café no qual eu vi um jornal ali pra tua casa, falei, pô, isso aqui é o que eu procuro, tal, que eu tô com um projeto, assim, gente boa, o projeto era legal, passou um serviço pra mim, né, e ele me pagou, inclusive, um serviço remunerado pra fazer personagem pra um quadrinho, certo, né, dele que ele queria, e depois eu fui saber que esse cara, gente boa, ele era supervisor, ou seja, acima daquele cara que me entrevistou. Ele foi um dos criadores daquele seminário. Eu fui saber só depois. Eu falei assim, no fim, o chefe dele me contratou para fazer o gibizinho. Mas esse cara tava lá ainda, não? Esse gordinho de bigodinho tava não, lá? Eu nem tava, porque era outro lugar, era outro escritório. Aí é que tá, né? Esse eu chamo mundo da voltas. Mundo da voltas, exatamente. Eu soube depois só. Olha aí só. Eu contei pra ele, eu falei assim, mesmo? Eu falei assim, teve um cara que me entrevistou lá, ele não gostou muito de mim, não. Aí ele falou, um cara baixinho, assim, eu falei, é esse mesmo. Ele não gosta de ninguém, viu, Thiago? Ele é assim, eu dou várias comidas de rabo nele, que ele faz umas avaliações tudo errada, tá? No fim, você vê. Ó, você que tá em casa aí, não se deixa bater por qualquer coisa, não, qualquer pedra que tá no seu caminho, porque isso aí serve pra nos fortalecer. Vou contar uma história rapidinho aqui, ó. Eu trabalhava numa marcenaria com 17 anos. Eu era ilustrador, ó. Lustrava móveis. O I veio depois, né? O I veio depois. Eu ilustrava móveis com seladora, verniz e tal. Adorava aquela profissão. Mas arrumei uma briga lá, porque eu sempre fui um sangue quente, eu acabei brigando mesmo lá dentro da marcenaria. Eu fui pedir, os caras me deram as contas, fui pegar meus documentos e tal. Ele falou, Jaime, faz o seguinte, cara, troca de profissão, isso aí não dá pra você não. Não dá, você não nasceu pra isso. E eu tinha uma paixão pela marcenaria, meu pai era marceneiro, e pelo desenho e pela pintura. Então, assim, aí eu cheguei no Imbu, o que eu fiz? Eu juntei as duas coisas, eu comecei a pintar móveis, né? O que era pintar móveis? Colocar umas galinhas, fazer uma fazendinha num armário, pintar umas frutas. Meu, aquilo fez um sucesso que todas as lojas do Imbu me contratavam para pintar móveis. E eu fiquei muito atarefado, muito famoso no Imbu, não ganhava muito dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu comecei a aparecer em programa de TV. Eu ia no programa do Clodovil, Claudete, Cláudia, Ana Maria Braga. Eu comecei a aparecer nesses programas pintando móveis, texturizando. Eu comecei a ficar especialista em pinturas especiais. Quando isso começou a bombar, sabe? Nas bancas tinha muita revista de pátina, policromia, DKP. E eu era especialista nisso. E eu fui num programa do Clodovil uma vez. Fui chamado lá para apresentar um móvel. Eu tava no elevador. Entra quem no elevador? O meu ex-patrão que me demitiu e falou que dar acabamento em móveis não era pra mim.
que eu tinha que mudar de profissão. Aí ele entrou e falou, Jaime, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, fui convidado para dar uma entrevista pro Clodovil com esse móvel aqui que eu pintei. Ele falou, nossa, que legal. E você? Eu falei, não, eu tô representando um cantor de forró ali, não sei o que lá. Eu falei, que legal que viu que você cresceu e tal. Eu falei, pô, obrigado. Quer dizer, não tive o rancor no coração, mas deu aquela satisfaçãozinha, sabe? De falar, tá vendo, cara, você tava errado. Óbvio que depois eu fui pra arte, caí de cabeça na arte, né? Porque aquilo só foi um começo pra mim. Eu fui pra tela de vez, fui pra pintura e tal. Mas assim, você não pode se deixar abater por qualquer coisa, qualquer pessoa te fale. Não é isso, Thiago? Exatamente. Tem várias histórias assim. Acho que, pelo menos na nossa área, né? Não teve, acho que, um desenhista que não passou por isso em algum momento, né? Mas você teve apoio da sua família, né? Isso eu tive sim. É o mais importante, tá, pessoal? O apoio da família, o apoio real, tá? Nossa, como meu filho desenha bem e bota ele pra ser caixa no supermercado. Não adianta, você tem que ter apoio de verdade, né, cara? Como eu te disse, né? Eu tive um privilégio de ter um pai que pôde, né, me ajudar numa faculdade. Né? Isso já é um apoio, só tenho gratidão pela minha família, é um apoio gigantesco. Fenomenal. Tá? Gigantesco. Então, eu tento sempre passar essa mensagem, inclusive, no dia que a gente está gravando aqui, né, quando publicar já vai estar no ar, eu fiz um vídeo exatamente isso daí, né, porque eu falo muito isso para os mais novos, que às vezes ficam baqueados, eu sinto que hoje a garotada é uma infantilizada, assim, né, qualquer coisinha eles já ficam, traumatizou, né. Geração mimimi, eu falo geração mimimi. Qualquer coisinha, a pessoa deu dislike no desenho dele, já tá ali se achando, eu vou processar, não é pra isso, cara, calma. Meu, né? cara, eu tinha um quadro no meu canal no YouTube que eu avaliava, inclusive assisti ontem, tô avaliando as obras dos seus alunos no curso. O Thiago tem um curso aí, depois eu vou mostrar o link do curso de desenho dele aqui. Ele tem um curso de desenho e tava avaliando as obras, os desenhos da galera aqui, da meninada lá que faz com ele. O que acontece? Eu fazia isso no meu canal no YouTube, até um dia que eu cheguei no quadro de uma aluna, falei, olha, essa árvore, você tem que bater o pincel mais assim, o azul você tem que descer um pouco mais claro pra cá, tal. Ela escreveu, nada que eu faço presta, eu vou parar de pintar, que não sei o quê. Eu falei, gente do céu, cara, o que eu falei? Cara, como que você lida com essas situações? Porque você que tem um público de uma faixa etária mais jovem e tal, você deve encontrar muita gente que não tem essa maturidade emocional de aceitar a crítica construtiva. Não, é bem esse o termo mesmo, inteligência emocional, né? Eu acho que vai ser uma das qualidades mais valorizadas no mercado daqui 10, 20 anos. Né? Justamente porque a geração de agora, inclui algumas da minha idade também, pessoas com 30 e poucos anos, tá com comportamento de 15, né? Daqui 10, 20 anos eu vou estar com 40 e pouco, 50, né? E aí? Não dá, né? Mas como que você lida com isso? Você sabe que você pegou aquele desenho super mal feito, tá totalmente torto. Por exemplo, você tava analisando uma escada no metrô e tal, eu falei, tá fora de ponto de fuga, né? Eu lembro disso. Até eu falei, né? Aqui o fundo ficou muito reto, dá a impressão que é uma escada muito vertical, ela tinha que ir mais pro ponto de fuga e tal. Sim. Como é que você fala? Você tem que pisar em ovos pra não magoar o sentimento do seu aluno virtual? Assim, eu não vou dizer que eu não magoo, eu só tomo cuidado no sentido do termo. Eu procuro não adjetivar muito, do tipo, isso tá errado. Certo. Eu evito esse tipo de termo, que eu acho já meio, né, isso tá errado, a anatomia tá errada, né? Eu prefiro ser prático, né? Tipo, essa escada tá fora do eixo, tinha que estar um pouco mais pra cá. Eu acho até mais eficiente, já falei o que é, né? E quando é uma coisa um pouco estranha, eu tento puxar pro humor. Eu falo, o cara tá sem pescoço, mano, né? Parece uma cabeça de prego. Vai dar multa no carro aí em cima da guia. Então você viu o que eu falei? O carro tem aí mostrou a referência, meu Deus, tava em cima da guia. Então eu tento puxar pro humor, né? Porque eu faço isso, às vezes tem desenho meu que eu mando mal. Claro, tem um exemplo que eu falo, eu tava um dia na aula, aí tinha uma revista, tinha uma coisa de Star Wars, aí tinha uma foto do Ewan McGregor, né, de Obi-Wan Kenobi, desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu fui tentar desenhar ele, aí ficou feio pra caralho, ficou ruim. Aí eu falei, fui fazer o Obi-Wan Kenobi, saiu o Jesus do SBT. Todo mundo riu, todo mundo achou mal barato. Saiu o Mestre Yoda. Todo mundo morreu de rir. E eu tento ensinar isso pro pessoal. Não leve essas coisas tão a sério. Ao pé da letra, né? Entende o que aconteceu e faz outra, outro. Pronto. Você pede uma opinião
para um professor do seu desenho, saiba escutar as críticas. Se não vem fazer um curso para ouvir elogio, né? Se você quiser ouvir, tá lindo, mostra para sua mãe, mostra para seu pai, mostra para seu tio. Exato, né? E assim, né, Jamil, eu acho que no meu caso acontece muito aquilo de a gente acaba dialogando com quem se identifica com o nosso posicionamento, né? Não sei se você acompanha o canal desde 2013, né? Eu brinco tudo, mas assim, o pessoal brinca que eu sou desenhista opressor. O pessoal sabe que eu puxo orelha. Eu jogo na cara essas coisas de profissão. Eu falo, bicho, para de ser mole, sabe? Para de fazer drama. Encara os problemas de frente. A gente é muito parecido, cara. Porque então, que acontece? Essa galera do mimimi não gosta de mim, não vê o meu canal. Entendi. Quem fica pra ver, ou é porque entendeu, realmente estava com dúvida e falou assim, poxa, realmente estava sendo infantil, né? Vamos parar com isso. Ou que realmente se identifica e fala assim, cara, eu acho que tem que ser assim. Tanto que no curso presencial que eu faço, né, não vem aluno desse tipo. Tem uma aluna lá até que brinca, nossa, a gente deu muita sorte, né? Todo mundo aqui tem, né? Eu falei, então, é que essa galera não gosta de mim. Você sabe que me acham arrogante, me acham metido. Vão inventar um monte de termo aí, esses estereótipos que tá em alta, né? Pô, ó, pessoal, eu fazendo uma análise comportamental do Thiago, pelo que eu assisti no começo do canal dele e tal, você tem uma coisa cômica, né, do lúdico, do cômico, só que essas pessoas que têm o humor aflorado, ele tem um outro lado, que é o lado estressado. Não sei se com você é assim, eu sou muito estressado, eu sou muito engraçado. Eu sou o cara que chega na festa, faz piadinha com todo mundo, mas se fazem piada comigo e sai um pouquinho torto, eu já aquilo começa a me irritar. Eu sou um cara muito estressado, mas eu gosto de fazer umas piadas e tal, mas não aceito qualquer coisa, não. Você é assim ou você é mais de boa? Porque, por exemplo, eu tava vendo uma live sua, aí um moleque lá, pô, o Goku é um bom pai, sabe? Umas coisas, essas piadinhas assim que a molecada faz com você, você aceita de boa ou te irrita? Eu aceito de boa, eu não sou muito de ficar irritado com os outros não, viu? Não? Não, eu não sei, eu sou assim, eu não sou muito de ficar irritado não. Olha, pra chegar ao ponto de eu ir lá e né, confrontar a pessoa, é porque realmente ela fez algo que cruzou uma linha, assim. Exato. Comentário bobo, ou eu ignoro, geralmente eu ignoro, tá? É. Geralmente eu ignoro. Às vezes eu fico meio bravo, mas assim, é coisa de 5 minutinhos já passou. Você sabe, né? Você tem canal há tanto tempo quanto eu, sabe? Tem comentário que a gente recebe, que a gente lê, e a gente fica bravo. Fala, mano, eu tô a vida toda trabalhando nesse diacho de canal no YouTube pra chegar uma criatura e falar essa Merlin. Então, né, assim... Concordo, acho que todo mundo que zoa tem ali o seu lado rabugento, né? Quem é mais convive próximo de mim, sabe? Eu tenho também um lado meio rabugento, porque assim, eu não gosto desse mimimi todo, eu não gosto de gente fresca, Sim. Eu não gosto de indiretinha, eu não gosto disso. Eu sou muito realista. Eu sou muito também. Assim, é isso, tá bom? Mas eu também tomo muito cuidado com o jeito como eu falo, né? Tá. Então eu procuro ser sempre ou polido, ou falar sempre num tom, né? Portanto, acho que você viu ontem, eu sempre respondo todos os feedbacks com áudio, justamente para o aluno ouvir o tom que eu estou falando. Eu tenho que tomar esse cuidado para não dar mal entendido. Eu detesto mal entendido, né? Quando dá assim, né? Mas mimimi eu não gosto. Eu não fico batendo de frente porque eu sei que não tem jeito. Tem gente que gosta, então vai lá se resolver com isso. Então, eu acho que rola um pouco disso. Eu acho que hoje está num nível em que se aparece alguém ali nos comentários e começa a falar muita abobrinha, os próprios inscritos meio que chutam a pessoa. Sim, eu vi lá o pessoal... Eles te defendem, né? Eles chutam a pessoa. A gente tem uma comunidade no Discord. Tem uns que são banidos. Ele chega lá, começa a falar coisa que não deve, fala assim, aqui não é lugar pra isso, amigão, é banido. Cara, eu entrevistei um outro artista aqui, não vou citar o nome, que de repente a pessoa assiste. Ele comentou comigo que ele tava fazendo uma live e um aluno virtual, né, esses que seguem, tava falando com ele, ele não respondendo, porque ele tava de costas pintando um quadro. Aí ele falou assim, mandou mensagem no WhatsApp, eu falei, você mandou a menina não me responder? E aí, cara, você não quer falar comigo? O que tá acontecendo? Você tem algo contra mim? Eu fui denunciar seu canal e não consegui. Tô quase denunciando seu canal, porque você tá... Pô, olha as atitudes que as pessoas... Às vezes as pessoas enxergam uma falta de respostas, como se você odiasse a pessoa, como se você não quisesse falar com ela.
Pô, acontece direto isso, né? Vitimismo isso, né? A pessoa já, a primeira hipótese é, se não respondeu por mal, é porque tem algo contra mim. Sabe a Chiquinha, quando eu ia brigar com o Chaves? Eu vou contar pro meu pai que você me bateu, você me deu um tiro de fuzil, você jogou uma granada na minha cabeça. Parece isso, assim. Por isso que eu acho que o pessoal deu uma infantilizada, sabe? Eles estão um comportamento meio de criança, assim, que... eu acho que muita gente, Jaime, percebe isso, né, e simplesmente se afasta também, né? Tá acontecendo muito em grupinho de Facebook. Rede social, eu sumi. É só comercial hoje. Instagram para postar trabalho. Facebook eu desativei. Eu não quero mais saber. Meu Instagram é só obras. Eu não... Uma vez ou outra eu posto que eu sou um ser humano de carne e osso. Uma foto com o meu gato. As coisas assim. Mas aí 90% é só trabalho, cara. Outro dia, uma vez eu postei uma foto com um cocá indígena. Já veio militantes dizendo, você não pode pôr isso aí, é falta de respeito, não sei o que lá. Aí o que eu falei? Cara, isso aqui foi um presente de um indígena que eu ganhei, que não sei o que. Você não pode usar. Eu falei, tá bom, cara, tá bom. E não é índio que fala, é indígena. Eu falei, tá bom, o livro dos Vilas Boas tá escrito índio, o dia do índio, tudo que tá escrito índio, a gente tem que pôr pro chão, esquece, tá tudo errado, agora é indígena, quer dizer, é muita regra, né? O pessoal tá cagando muita regra. É probleminha isso, né? Não vou pra não falar outra coisa, né? Mas é exatamente esse tipo de público que eu não dialogo no canal. Certo. E se aparece, ele não se identifica comigo. A pessoa olha e fala assim, odeio esse cara e não vê mais. Antes de falar do seu canal, que é muito importante a gente comentar, vamos falar da editora, cara. Vamos lá. Você chegou uma época da sua vida e você falou, cara, eu vou viver de quadrinho, eu vou ser um quadrinista, um ilustrador, eu vou ser um editor, eu vou montar minha editora. É isso, cara? Como é que foi isso aí, cara? O que acontece, né? Eu comecei a fazer quadrinhos e aí é bem específico da minha área, né? Você começa a fazer como fanzineiro, do Xerox e tal, e aí vem a pergunta, por que não tem brasileiro publicando na banca, além do Maurício de Souza? Certo. Por que você não vê autores publicando por aí? Por que você não vê brasileiro no grande mercado? Você começa a perguntar por quê. E eu comecei a ir atrás. E eu via que cada vez que eu recebia uma micro-resposta, ninguém queria me explicar. Eu era o chato da palestra. Eu ia em palestra com editores, eu levantava a mão, era o primeiro a fazer esse tipo de pergunta. Todo mundo me enrolava, ninguém me respondia. E aí eu falei assim, tem algum caroço aí, cara. Tem caroço do Zangu. Eu quero entender de fato o que está acontecendo. E aí, assim, em 2007, eu já tinha me formado, eu falei, cara, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu quero crescer com o meu projeto, e para isso eu preciso consolidar uma marca de forma mais profissional. Então, eu vou tentar montar um selo editorial. E aí que eu criei a Crasa Editora. Eu não tinha a menor ideia do que era ter uma editora, não tinha a menor ideia do que era editar, não tinha a menor ideia de nada. Mas eu queria fazer isso. E eu fui aprendendo na marra. Como, né, diagramar um livro, lidar com gráfica, caçar gráfica, tudo. Fui aprendendo na marra, pela necessidade mesmo. Na cabeça do imaginário de uma pessoa, quando você fala, criei uma editora, eles imaginam um prédio o prédio da Abril na Marginal. Então, é isso. Não é isso. As pessoas, ele tem um prédio, ele tem umas prensas lá. Exato. Tem gente que achava que eu financiava o projeto dos outros. Eu falei, não, cara, não. É o meu ofício, é a marca. Eu edito o projeto. Eu transformo uma ideia, uma obra num produto, que é o livro impresso, entendeu? Isso que uma editora faz. Faz a edição. Edição, entendeu? E eu não faço impressão. Já tem gente que manda e-mail perguntando se eu imprimo. Eu falei, não, você tem que procurar uma gráfica, né? Eu edito. Daí eu criei a editora para publicar o que eu fazia. Porque não tinha editora. Foi difícil? Foi porque eu não tinha orientação. Eu nunca tive ninguém para me orientar, para dizer o que fazer. Você aprendeu com os erros, né? Com os erros, erro e acerto. Né? Eu ia tentando fazer coisas, já ia para evento, tentava fazer isso. Aí eu comecei a fazer caricatura, aí eu tentava fazer produtos dos personagens. Eu tentei fazer tanta coisa que você não tem ideia. Teve coisa que foi legal, teve coisa que eu tomei prejuízo. E era tudo com o meu recurso. Meu pai nunca me emprestou um centavo para fazer isso. Ele pôde me ajudar com a faculdade e depois acabou. Eu falei assim, Thiago, a gente não é classe média, alta, nada. Como é empreender no Brasil? Então, esse que é o ponto que eu ia chegar. Muitos anos depois foi que eu descobri que isso que eu estava fazendo se chamava empreender, que é justamente você
tentar fazer acontecer uma ideia no ambiente de incerteza com o mínimo de recursos que você tiver. Eu não tinha como fazer uma tiragem de 1.000 exemplares, então eu consigo fazer uma de 50? Como que eu posso fazer? Tem tipos de impressões assim. Pô, se eu mesmo comprar um grampeadorzinho e eu passar uma madrugada grampeando, eu consigo economizar tanto e pro pouco dinheiro que eu tenho, eu consigo fazer. Coisa assim, sabe? Você foi se adaptando. Fui me adaptando. Quando eu percebi, Jaime, eu percebi o que eu estava fazendo num dia que um amigo meu que trabalha numa empresa grande, tá? Que faz material escolar, né? Tá. E eles tinham uma vaga para um ilustrador e designer, e o dono da empresa não quis me contratar porque ele ficou com medo de quanto que eu ia cobrar. Ele preferiu me passar só um trabalho específico. Porque ele falou assim, um job. Ele falou assim, porque você, Thiago, você faz sozinho o que o dono paga uma agência inteira para fazer. Jesus. Foi aí que eu me toquei de tudo que eu estava fazendo. Caraca. Então, assim, eu não tive assim, um mentor nesse sentido, eu não tive um exemplo para seguir, eu fui aprendendo cavando com uma unha. Agora, eu sempre pesquisei muito sobre o tema de empreendedorismo, lidar com negócios, marca, tudo aí, bibliografia que você encontra por aí. Mas fazendo o que eu faço, ninguém. Você lembra o momento que você saiu do amadorismo e virou um profissional? No sentido de quadrinhos, eu vou colocar o ponto de virada mais ou menos 2013, vai. Foi o momento em que eu reformatei todas as obras, que aí eu tinha poder aquisitivo para fazer ali uma lombada quadrada, um livro melhor condensado, registro de ISBN, uma publicação mais formal. Porque até então não tinha ISBN, era bem amador mesmo. Era bem independente mesmo. Tá? E você frequentava muita feira, né? Para poder... Você vendia diretamente o seu produto para o cliente final ali. Exato. E aí acontece, aprendi a ser vendedor também. Porque se eu for... Artista é tímido, né? Se eu ficar sentado lá assim, ó, você não vende nada. Você tem que levantar, saber conversar, saber dialogar, saber apresentar sem ser chato. Foi essa experiência que te deu esse punch para você se comunicar no canal do YouTube? Será que foi isso? Provavelmente, né? Provavelmente, porque eu sabia que a internet ia ser o futuro. Né? Foi muito antes de YouTube surgir, né? Surgir no sentido de se tornar mainstream, né? Mais popular. Eu já tinha entendido a coisa de comunicação no Brasil é monopólio, você tem 4, 5 famílias que, né, coordenam toda a comunicação, por isso o mercado é tão fechado, você tem que ser peixe de alguém. Então, aí eu tinha já descoberto isso. Então eu vi que a internet ia ser o caminho para você ter aquilo que chama de mercado de nicho, que hoje está em alta. Lá em 2008, 2009, eu já lia coisa sobre isso, já tinha essa percepção. Só que eu nunca soube lidar bem com a internet até então. Eu tentei ter blog, fotolog, página no Orkut, tá? Eu não sabia, eu não conseguia me adaptar. Né? Quando o YouTube começou a crescer, eu falei, olha, isso parece interessante. Eu acho que eu me identifico com essa mídia de vídeo, de conversar, eu acho que isso pode ser um negócio. Né? E aí lá, eu comecei o YouTube em 2012, que eu fiz um canal piloto, e 2013 que aí virou o oficial, que é o canal que eu tenho agora. Então, foi a aposta que eu fiz pensando em dialogar com pessoas que gostavam da mesma coisa que eu não tinha acesso antes, para fazer essa ponte. Você acabou com uma comunidade, né? Porque o que eu percebia? Se você conversa com qualquer pessoa de marketing ou empresário, né, e aí você vai ver por que as pessoas fazem esses comentários cretinos para desenhista, a gente tem que fazer um projeto para dar certo. O que o fulano de tal que tá em alta faz? Vamos fazer igual. Sim. Quantos você já ouviu isso? Ciclano tá fazendo sucesso, vamos fazer igual. Eu falei, não, cara, mas... Por quê, né? Vamos tentar criar uma identidade, lançar uma coisa... Não. Vamos fazer um podcast, fazer uma mesinha... Você tem que entender o que a garotada gosta, o que eles acham legal. Aí, o que eu pensei? Eu falei assim, e aquilo que não é legal e eles não sabem que é legal? Às vezes eles não sabem o que querem. Você tem que mostrar. Você tem que mostrar, você tem que dizer de uma ponte. E esse foi o intuito do canal, e essa foi a minha aposta. Aí, fazendo um link entre o canal e a editora, você acha que o canal no YouTube, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, te ajudou muito em relação à editora? Ele te deu o up na editora? Muito, muito. Isso é inquestionável. Né? Hoje eu posso dizer que, pelo menos no meio do desenho,
eu sou conhecido, pelo menos no Brasil inteiro, tá? No meio do desenho. Eu fui para Recife, numa Comic Con que teve lá, e tinha gente me parando no shopping para conversar. Nem dentro do evento, tudo bem, você tá num ambiente propício para isso, né? A gente me parando no shopping, na rua mesmo. Tá. Né? Então, acabou conhecendo, sim, né, essa coisa da identidade da marca, né? Não só mais um desenhista, eu não sou um showman, né? Mas eu sempre passei essa ideia de que, olha, o que eu faço aqui é um trabalho, eu dou aula, eu É que você sempre passou muita seriedade, né, no que fala, né? Sim. Mesmo em momentos cômicos, eu via você fazendo algumas coisas, assim, cômicas, engraçadas, eu falei, meu, mas ele é muito sério, assim, ele é engraçado, ele tá fazendo uma coisa com a pegada cômica, mas ele passa como se fosse um professor, ele tem essa coisa da didática, né? Da seriedade, do assunto. Sim. Olha, você colocava um bigodinho lá, falou, olha, se você não quer desenhar, levanta não sei o quê, fazia essas coisas, dando umas broncas, tipo assim, você tá fazendo o cômico, mas o assunto é sério. Sim. Você não tá levando pro besterol, você tá você tá levantando um assunto sério, e às vezes você tá tentando chegar naquela pessoa que não quer ouvir falar em aula. Aula é a palavra proibida pra ele. Ele quer ver bobeira. Aí, de repente, você com aquela coisa mais cômica, mais lúdica, você alcançou aquela meninada lá. Sim, sim. Essa era a ideia, né? Do que eu vinha passando até então. Deixa eu fazer uma pergunta. Momento estalo do Thanos. Teve algum momento na sua vida que você falou, putz, ferrou. E agora? O que eu faço? Tipo, meu, que deu um revertério aí, deu um revés, ou não? Foi crescendo gradualmente e deu tudo certo? Deixa eu pensar. Teve vários momentos de baixa, assim, né? Acho que não teve nenhum momento que foi, assim, esse desespero de, nossa, ferrou, geral. Não, nem na pandemia. Nem na pandemia. Nem na pandemia. Quem tem curso online até se fortaleceu, né? Curso online, loja online, né? Meu posicionamento, minha marca é consolidada através de pessoas comuns como eu, como você, né? Eu nunca dependi de empresário, investidor, eu nunca dependi de portal de notícia, eu nunca dependi de estar em evento, né? Eu uso tudo que está ao meu redor ali. Então, cortou algumas, mas as outras seguraram. Então, nesse sentido, nunca teve. O que teve uma vez, de momento tenso, foi a primeira vez que eu fiz um stand profissional na Comic Con Experience. Foi em 2015, né? Que eu sempre fiz muito evento, mas eu sempre investia o mínimo que eu podia, né? E naquele ano eles fizeram uma mudança que o menor stand teria que ter 15 metros quadrados e o preço era... preço de um pau, tipo... Era um preço de um carro 1.0. Ah, sei lá, mais barato. mil hoje, sei lá. Não, nem sei quanto é um carro 0.0, nem sei. Não, então, 40, 50 pau. 1.0 é uns 15 pau, mais ou menos. Ah, usado. 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 Um carro usado era uns 15 pau, na época. Tá. E na época era uma grana assim, que se eu fosse olhar tudo que eu tinha, eu falei, cara, é praticamente todo o dinheiro que eu tenho na conta, né? Separado para isso, assim. E aí, assim, eu tava quase desencanando de montar um stand. Foi muito dinheiro, tal, e se der tudo errado, eu tô fudido, tal, não sei o que, né? E aí, assim, eu me olhei no espelho e eu disse assim, Thiago, você tá há não sei quantos anos fazendo isso, tá? Indo para evento, dando a cara a tapa, querendo consolidar sua marca. Sempre pensando assim, mas no Japão você tem o Comic Market que é lindo, você tem a Comic Con em Nova York que é lindo. Agora que surge uma Comic Con no seu país, você não vai arriscar? Você vai ter medo? Aí eu peguei o telefone, liguei para ele assim, pode fechar o stand, eu vou pagar. Vê o que você consegue fazer, né? E aí quando eu fiz isso, eu fiquei uma semana sem dormir. De medo. Aquele ano, eu tinha tremedeira na mão para projetar o stand. Por quê? Se não desse certo comercialmente, em janeiro meu nome estava no Serasa. Coisa do tipo. Tá. Eu peguei material de desenho para vender, sabe? Eu falei, você consegue jogar o primeiro boleto pro fim de janeiro? Consigo, tal, não sei o quê. Peguei material, tudo. Se eu não tivesse vendido o suficiente, em janeiro meu nome estava no Serasa, Crass tinha acabado. Eu tava falido. Deu certo, então? Deu assim, muito certo ou deu na curva ali, certo? Deu certo, sim. Eu consegui pagar tudo, gerou um lucrinho, né? Mas a consolidação da marca foi, assim, incrível. E eu fui, posso dizer, como fato,
o primeiro e o único grupo, tá, de estúdio brasileiro de produção original de quadrinhos que fez uma apresentação nos moldes profissionais de uma Comic Con no Brasil. Entendi. Tá? Teve um momento que foi o danou-se, que eu lembrei agora, que foi tá tudo perdido. Quando... Estalo. Estalo, literalmente. Minha coluna arrebentou. Eita! Eu tenho uma hérnia de disco. Mas de tanto ficar na mesa de desenho, De tanto será? trabalhar. Um dia eu fiz um esforço a mais, arrebentou minha coluna. Eu nunca passei tanto sufoco na minha vida. Eu achei que eu nunca mais ia ser o mesmo. Tá? Você sabe que... só para complementar, a minha esposa teve um caso parecido, né? Ela começou a pintar quadros em mesa e eu em cavalete. Uhum. Eu falava para ela, vai pro cavalete. Não, prefiro na mesa, porque desenho... Cavalete é a posição perfeita para você, porque você fica ereto e tal, não sei o que. Eu expliquei, mas enfim, ela foi teimosa, ela ficou 2 anos pintando em mesa, ela teve um problema de coluna, né? Não sei se praticamente foi isso que aconteceu com você, né? Né? Sedentário também, tudo, mas eu tive uma hérnia de disco, assim, sinal amarelo indo pro vermelho. Tá. E esse é um problema, Jaime, que nem cirurgia resolve. Você pode fazer a cirurgia e ficar pior, pode talvez resolver, pode ficar a mesma coisa, né? E assim, mas conseguiu reverter? Deu um jeito? Consegui reverter sem cirurgia. Tá? Mas hoje você tem que ter uma postura diferente, né? Eu tenho que sentar com isso aqui. Além de exercícios específicos que eu faço, né? Mas eu não me incomodo não de ter uma almofada aqui, porque isso não é nada perto do que eu tava passando na época, assim. Sentir dor 24 horas por dia, você começa a ter insanidade. Você fica insano. Eu sei como que é, eu tive pedra no rim, então... Você sabe, né? Você fica insano. Você vê coisas, é insano. Nada passa dor, não tem posição que você fica confortável. Mal virou balinha. Então, foi um momento que eu tive medo de verdade de ter acabado minha carreira. Né? Beleza, cara. Você falou do seu momento, mas que você conseguiu reverter e tal. Você tinha comentado também sobre... Você estava no stand aí e que foi o único com trabalho autoral na Comic Con. E o que você me fala da relação plágio-autoral, do fanfic, do estritamente criado? O processo para você chegar num algo autoral, você tem que passar pelo plágio, pelas cópias, você tem que se basear em coisas que já existem, ou dá para uma criança de 10 anos começar a inventar personagem? Nesse sentido, eu acho que é imprescindível você, ainda mais nos dias de hoje, não tem como você não se basear em alguma coisa, né? Você aprende de alguma forma tentando repetir algo que alguma outra pessoa faz, né? Num primeiro momento. Então, molecada gosta de mangá, vai tentar desenhar o personagem que ele gosta, né? Ou, mas eu quero criar o meu personagem, mas ele vai puxar ali alguns tipos, né? Que é algo que ele viu, seja o olho do mangá que é grandão, ou se ele gosta de super-herói, ele vai fazer os caras meio bombados, algum tipo ele vai puxar de lá, né? Então eu vejo como um primeiro passo, assim. Mas, né, com o passar do tempo, as pessoas começam a buscar um pouco mais a própria identidade. Certo. Né? Isso humanamente falando, né? Quando a gente é adolescente, você quer ser igual a todo mundo. Quando você começa a crescer, você quer ser diferente. Eu acho que no processo de aprendizado começa a ser assim. Tá? Então, eu acho que a gente começa se baseando em algo mesmo. Certo. Né? Essa é a minha visão, pelo menos. Eu falo isso porque minha filha, né, que hoje tem 23 anos, minha filha mais nova, ela com 10, 15, a adolescência inteira, pra mim ela é uma adolescente até hoje. E ela que tá editando esse vídeo. Aí o que acontece? Ela desenhava muito personagens de mangá. E ela tem 1 milhão de mangá aqui, ela tem um monte. Eu tenho um monte de gibi de X-Men, da Marvel aqui, DC, e ela tem um monte de mangá lá, né? A gente é completamente diferente nesse sentido. Aí ela começou a me mostrar uns desenhos que eu sou artista plástico, eu não posso, eu sou o último a desincentivar ela a desenhar. Eu falei, mas filha, você quer desenhar isso aí? Quer entrar num curso? Eu ponho você num curso. Não, eu quero desenhar os meus personagens. Filha, mas para você desenhar os seus personagens, você precisa de técnica. E técnica você aprende copiando, fazendo exercício. Quando você tiver com a técnica na mão, a sua coordenação motora já está lá familiarizada com a técnica, aí você inventa o que você quiser. Seria isso, não? Seria isso, sim. Eu chamo isso daí de os conceitos, né?
são conceitos que valem para tudo, assim. Por mais que a gente queira ter ali a nossa pitada de identidade, você passa por essas coisas essenciais. Tipo, mesmo se um adulto for aprender uma língua, ele vai começar vendo alfabeto. A, B, C, D, a pronúncia. É aquele bem de escola, para de criancinha mesmo. Ele vai ter que começar por isso, não tem como. Na verdade, o que difere o ser humano dos animais é a capacidade de reproduzir as coisas, de imitar. Imitar, né? Depois que ele aprende esse conceito, aí que ele vai ter um pouco mais de identidade. As gírias, o tom, o jeito como ele fala, o timbre, tudo. Mas esse conceito é o mesmo, né? Então, para desenho também tem isso. Então, pelo menos no método como eu procuro ensinar, acredito que você também, a gente tenta passar esses conceitos. Alguns alunos eles já chegam um pouco mais maduros. Aí você tenta direcionar, mas você tem que ter uma proximidade melhor vendo o trabalho dele. Mas às vezes não dificulta mais o aluno se ele ter aqueles vícios de linguagem que ninguém ensinou e ele já tá maduro naquilo e tal. Às vezes não é pior do que catar um cara mais cru, que não sabe nada? Às vezes sim. Eu já peguei aluno viciado. É um processo mental, assim, o aprendizado, né? Ontem eu estava explicando sobre perspectiva. Tem um exercício que eu passo que é só você fazer uns quadradinhos e projetar em profundidade. Você precisa educar o seu olhar primeiro, né? A saber enxergar o desenho. Quando a pessoa, às vezes, faz tudo muito por conta... sei lá, gosta de mangá, né? Então, aí ele começa copiando. Beleza. Mas ele só fica naquilo. Se ele atinge uma sensação que é aquela satisfação pelo desenho que ele fez, do tipo, ficou bonito. Sim. Ele vai passar a repetir aquele mesmo tipo tantas vezes que vira um carimbo. Para você dizer pro cérebro dele que, olha, essa solução não é a única certo, que pode ser boa, é difícil de você quebrar do que quando ele tá no zero e ele tá buscando a melhor solução. Então é também difícil. Essa coisa de visão, eu tenho um exercício que eu passo lúdico para criança, né? Não sei se você conhece esse exercício. Você chega pro aluno e fala assim, olha, imagina que você é um drone, um helicóptero, e você tá vendo o elefante de cima. Desenha um elefante visto de cima. Aí, teoricamente, tem que desenhar, deixa eu ver, um negócio assim. Uhum. Certo? Como que uma criança ou um adulto que não tem a coisa da perspectiva vai desenhar um elefante? Vai desenhar assim. Aí eu falo... Por quê? Porque ele precisa mostrar a pata do elefante, mas não dá. Se você tá vendo um elefante visto de cima, as patas não aparecem. Uhum. Isso é questão de perspectiva, de profundidade de campo, de um monte de coisa. Sim. Só que a criança ela vai fazer o elefante esmagado. Faça esse teste aí na sua casa. Faz com o seu filho aí, pessoal. Pede pra desenhar um elefante visto de cima. Vamos ver como é que eles vão fazer a patinha assim, ó. Se ele fizer já com as patas escondidas, é porque ele já tem muito mais noção dessa questão da perspectiva do desenho do que uma pessoa que quer pôr todos os elementos que está vendo, né? Exatamente. É aquilo da frontalidade, né? Você quebrar a frontalidade. É bem visível isso no exercício do cubo. Sim, quando você pede para desenhar o cubo, né? Você faz um hexágono e fala assim, o hexágono parece mais um cubo do que aquele quadrado frontal só com uma lateral puxada. Sim. Né? E quando o aluno faz um cubo todo torto, ele sabe que não ficou um cubo. Certo. Agora, quando ele faz aquele quadrado de frente, só um lado puxado, ele tem mais dificuldade para perceber que aquilo não faz sentido. É verdade. E o que os alunos mais pedem para você no seu curso online? O que você mais... Qual que é o negócio mais pedido? É algum personagem seu ou é algum personagem muito conhecido de algum outro... Sabe que no meu caso o pessoal não pede para desenha um personagem aí, eles pedem realmente por conceitos. Eu acho que o que mais me perguntam é como ter o meu próprio traço. Como adquirir o estilo, né? Como adquirir o meu estilo, né? E eles têm muitas dúvidas sobre esboçar, sobre construção. Tá. Você percebe que são bem perguntas de início, né? Porque você pergunta de esboçar, tem aquela coisa do aluno começar desenhando pelo contorno, né? Parece que ele está escrevendo o desenho. Ou quando ele pergunta por identidade, é justamente porque ele sabe que ele quer fazer uma coisa dele, mas aí ele ainda não tem isso. Não se encontrou. Não se encontrou. Vai demorar muito ainda. Isso é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Tiago, explica para quem está em casa aí qual a diferença Depois eu vou falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Arte finalista, ilustrador, desenhista e colorista. Quais são as funções dessas profissões? Num processo como um todo, né, de trabalho de um projeto, você tem etapas
que uma arte ela passa para chegar até o final. Quando você tem, por exemplo, quadrinhos, que é muita produção, você coloca vários profissionais em cada segmento. Certo. Então, no caso, por exemplo, de quadrinho americano, você tem o pencil artist, né? Ou seja, o desenhista, o ilustrador, que ele vai ter a parte mais criativa de pegar a ideia conceitual, né? Ou seja, o roteiro, e vai desenhar, né, do nada a figura. Ou ele vai seguir o roteiro lá, ele vai inventar aquela posição, tal, para ser aprovado, alguma coisa. Isso, exatamente, né? Vai bolar o layout, tudo, é esse cara. O arte finalista é aquela pessoa que vai deixar aquele desenho bonito. Não que antes não esteja, mas ele vai dar aquela... Refinar os traços. Isso, é o acabamento do desenho. Mas ou seja, ele vai continuar o desenho. Mas continua em preto e branco. Vamos assim, só para simplificar para quem tá em casa. O ilustrador desenhista, ele faz lá um esboço a lápis bem fininho, fala, aqui é preto, aqui é branco, aqui é a área negativa, a área positiva, certo? Isso. O arte finalista é aquele que vai catar o nanquim e vai acabar? Isso, exatamente. Tá? Né? E o colorista, meio que é o cara que vai fazer a tonalidade. Vai pegar a tonalidade e vai fazer a cor. Né? Hoje vocês já estão no processo digital para isso? Hoje sim. Eu faço muita coisa na mão, que eu gosto, mas eu já vou migrar 100% pro digital, porque permite pular etapas. Tá. Torna o trabalho mais rápido, né? Num projeto editorial. Mas, por exemplo, balões, diagramação, isso é tudo digital. Tudo digital. Já é assim o projeto. Por que eu perguntei a questão do desenhista, arte finalista e colorista? Por quê? Tu já fez uma arte final de um quadrinho da Disney, né? Foi! Foi! Já fiz uma vez, há uns anos atrás. Me chamaram, sim, para fazer a arte final de um quadrinho da Disney. Tem muitas histórias da Disney que são feitas no Brasil, né? Como é que foi isso aí? Cara, foi o Fernando Ventura, né, que me convidou, entrou em contato, né, e também foi linha de produção. Ele falou assim, ó, pega o desenho do herreiro e você vai fazer o nanquim. É bem tradicionalzão mesmo. Eu fui, encontrei com ele no metrô, ele me deu ali as pranchas do herreiro, né, fiz ali a arte final, o nanquim. E o medinho? Deu tremelique, né? Deu aquele medinho, aquele friozinho no estômago? Tipo, se eu errar aqui, como é que funciona? Não dá isso aí? A resposta? Naquela vez até que não, viu? Até porque assim, eu já tenho bastante experiência, então eu até que fui bem seguro, assim, nesse sentido, né? Tem um gibi do Zé Carioca, né? Do Zé Carioca, E tinha coisa ali que depois, né, falaram, podia ter mexido aqui. Eu falei, cara, eu não vou alterar o desenho, sabe, de um desenhista que o cara tem 4 décadas desenhando pra Disney, sabe? Pelo amor de Deus, né? Então, foi bem tranquilo, na verdade. Foi bem tranquilo. Eu vou dizer que é um trabalho que eu tava na minha zona confortável. Foi suave, então. Foi. Pra mim, em questão de produção, foi bem tranquilo. Outras mídias. A gente tava conversando sobre... você pinta, olha, os meus alunos me perguntam e tal. Você já trabalhou com outros materiais? Já experimentou? Já pintou com látex, acrílica, óleo, nanquim, guache... em outros suportes, vamos dizer assim, parede, grafite? Tecido já, parede já, tela uma vez ou outra, quando muito novo, mas acabei não dando sequência em suportes assim, porque eu sempre morei em apartamento, né? Apartamento é pequeno, certo. E aí eu não tenho espaço físico para trabalhar, né? Eu tenho um aerógrafo aqui que eu usei por um bom tempo, tenho um compressor lá, tudo, mas assim, eu usava na varanda do prédio, e às vezes pintava um pouco a parede, dava um overspray, tinha que forrar tudo com jornal, aí você começa a desencanar, né? Muita preparação para, né, pouca coisa assim que eu ia fazer. Mas tem vontade de um dia experimentar algum material novo, não? Eu tenho, viu? Tenho bastante curiosidade, sim. Né? Tenho bastante curiosidade, tenho bastante... Mas com uma coisa freestyle, assim, né? Pra divertir mesmo, nada muito comercial. Né? Sim, pra curtir. Pra curtir mesmo. Eu vi no seu site, pessoal, o site da Editora Crass tá passando aqui. No seu site tem algumas palavras fortes lá, que foi ali que eu vi o quão sério, o quão exigente você é, né? Você coloca muita coerência, ética, justiça, honestidade. São palavras fortes. Por que você deixou frisado isso no seu site? Você passou muita injustiça? Você já teve muita desonestidade? Pessoas desonestas
as que não tiveram ética, que não tiveram coerência, é por isso? Assim, hoje em dia esse tipo de termo ficou até um pouco careta, né? Justamente porque usaram exaustivamente, assim. Mas o que acontece? Por mais que eu também seja artista, eu vivo no planeta Terra. Então tenho noção dos estereótipos que existem, né? De como as coisas são e de que artista também não é santo. A gente defende a nossa categoria, a gente defende a profissão, mas tem muito artista que não é santo, né? Como eu estava no momento em que eu precisava construir uma identidade profissional no mercado, né? O próprio termo fanzine, que era relacionado à produção de quadrinhos há 2 décadas atrás, ele já remete a uma coisa muito amadora. Sim. Né? Ele remete a uma conotação negativa. Pejorativa, né? Fã, trabalho de fã. Eu falei, poxa, não, eu quero uma coisa profissionalizante, eu tô vendendo um produto, serviço, eu não tô aqui para ser amador de brincadeira. Então, esse tipo de posicionamento de marca, que foi o que eu sempre coloquei com a Crasa, é uma marca. Sim. É importante frisar isso, para demonstrar isso para as pessoas, que, olha, o que eu estou fazendo aqui é muito sério. Eu não sou um artistão que eu tive ali um surto de epifania e comecei a fazer um quadrinho no meu jogo. Não, eu faço uma pré-venda no Catarse, eu tenho um prazo para cumprir. A gente sempre honrou os nossos prazos, sempre honrou os nossos compromissos. É profissional, né? Profissional, entendeu? Não é porque você é artista, você tem que ser aquele cara transcendente. Não, eu tento colocar para as pessoas um perfil mais empreendedor. Né, olha, a arte ela pode ser usada para muita coisa. Você pode ser um artistão, mas né, você sabe que eu já fiz esse perfil artistão já, mas era por preguiça, né? Eu fingia para as pessoas que eu era artistão, mas eu era preguiçoso, né? Você ainda fala assim, tem algum vídeo seu que eu já assisti que você fala da preguiça, de procrastinar, dessa coisa de deixar para depois. Eu era esse cara, eu ficava jogando Warcraft, o World of Warcraft, e aquilo lá é no life, né? Você ficava jogando lá durante 14 horas seguidas e os quadros lá para pintados de encomenda. E a pessoa ligava e falava, cara, eu não tô inspirado para pintar seu quadro. Mas na verdade eu tava lá no joguinho, cara. Mas isso é uma atitude antiprofissional, né? Infelizmente. É antiprofissional e, assim, eu vejo como molecagem, né? Talvez tenha falta de maturidade. Falta de maturidade. Talvez tenha um pouco... Talvez algo pessoal. Sempre tive cara de garoto, eu tenho cara de criança, até hoje. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal me tratava que nem criança, né? Mas assim, é uma coisa de você conversar 5 minutos comigo, você já vê que não é um moleque que eu tô falando, né? Então, você é um senhor de 48 anos de idade num corpinho de 15. Meio que isso, né? Então, talvez tenha esse lado um pouco mais pessoal também, não sei, mas o intuito original era realmente demonstrar essa seriedade. Que era a proposta, porque eu conheci desde aquela época muito artista que às vezes ele tem um trabalho bom, mas é esse caso que você falou, a pessoa não tem comprometimento, a pessoa não quer fazer o trabalho que é o trabalho chato, sabe? Eu vi vários colegas às vezes que, não, vamos montar um estúdio de ilustração, tal, não sei o que, aí só falava de traço, de estilo, de pintura, porque um desenhista europeu assim, porque ali o outro belga é assim, tal. Aí eu era o chato, falei assim, tá bom, vocês vão montar um estúdio? Quem que vai cuidar da parte de administração da empresa? Quem vai fazer a parte de contratos? Quem vai fazer o marketing da empresa? Quem vai cuidar da contabilidade? Aonde vai ser, né? Quem vai cuidar quem vai cuidar dessa parte de logística, logística? Né? Aí todo mundo para e fala assim, não, cara, a gente é artista. Então, bicho, como é que você quer trabalhar? Você tem que fazer isso também. É chato, mas tem que fazer. Isso é ser adulto, cara. Temos que ser. E pelo que eu vejo de você, pelo caminho que você tá seguindo, eu acho que você só tem a crescer, cara. Porque você é bem profissional, bem firme nas suas convicções. E é isso que você tem que ter. Você tem que ter convicções. Pode, no futuro, você acha tá errado? Tá, mas pelo menos você foi honesto consigo mesmo, né? E é isso que é legal, né? E não vai agradar todo mundo, como você falou. Você tem um público-alvo hoje. Qual que é o seu público-alvo hoje? Hoje, o meu público maior é pessoal de 18 a 25 anos, público universitário. Aí depois de 25 até 30 e pouco, são as pessoas que estão no mercado ou começando carreira. Depois de 30 a 40 e, por último, crianças. Tá. Né? Então, eu pego bem esse pessoal que tá na transição, tá saindo daquela coisa de brincadeira, de só escute na escola, e fala assim, pô, preciso começar a pensar um pouquinho mais sério no que eu quero fazer da vida. O que dá para fazer com desenho? É aí que geralmente a pessoa me conhece.
é o público maior que eu pego. Você, voltando agora sobre o canal no YouTube, você já falou que o canal do YouTube te proporcionou várias coisas, mas eu vi também várias lives de você em outras plataformas. E eu já assisti, já vi 70, 100 pessoas assistindo vocês, e aquilo é difícil, porque eu vou ser sincero, né? Eu sempre tive essa coisa meio de jogos e tal, eu sou meio gamer. Eu montei até um canal em outras plataformas aí, de PUBG, enfim, jogos e tal. E dava 20, 14 pessoas assistindo, era ridículo, né, cara? Como que numa plataforma de game você consegue trazer 100 e poucas pessoas assistindo vocês desenhando? Porque vocês têm uma equipe também, né? Uhum, sim. Vocês desenhando, cara. Como é que é trabalhar com essas duas plataformas, assim? É muito diferente? Monetiza? No caso da Roxinha, em particular, né? O sistema de lives dela é bem melhor. Bem melhor, é bem mais intuitivo. O YouTube tem 30 segundos de delay, né? A Roxinha tem acho que 3 ou 4 segundos de delay, né? Ele recomenda de forma mais orgânica, né? O YouTube já foi bem mais orgânico, né? A Roxinha, se você tem periodicidade, ele recomenda. A Roxinha, ele conecta mais fácil, né? Lá no caso, tem que ser uma coisa um pouco mais propositiva, eu acho que de interação, porque se você tá ao vivo, você tá interagindo. Então, o que eu tenho feito, que deu bom, algum exercício que a gente está fazendo ao vivo. Eu proponho um exercício, geralmente de desenho gestual, né, alguma coisa assim, e aí vem bastante gente, mas eu também tento puxar a audiência daqui do YouTube para ir para lá quando eu tô fazendo isso, né, pelo delay menor. Então, eu comecei a trabalhar em outras plataformas também, justamente para não depender muito de uma coisa só. Vai que acontece alguma coisa no canal. Você nunca pode ter todos os ovos numa mesma cesta. É igual investimento. Você não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar numa coisa só, né? Então, vai que acontece alguma coisa. Olha, eu tenho ali a outra plataforma, né? E eu também tenho percebido, Jaime, uma diferença de público. Tá? Você falou do YouTube, né? YouTube hoje, ele tá uma mídia um pouco mais cotidiana, sabe? A pessoa só assiste o vídeo do dia e assiste acelerado ainda por cima, então não é um vídeo que a pessoa mais presta atenção para aprender. Até tem o público que senta e vê, né? Mas tá aquela coisa de consumo, de devorar vídeo. Você sentiu que caiu bastante as visualizações no YouTube e as inscrições, ou aumentou para você? Visualização tá mantido, mas inscrições caiu absurdamente, né? Por quê? Porque o YouTube ele recomenda o vídeo e você não precisa mais estar inscrito no canal. Se você assistir um vídeo inteiro de um canal, ele já te recomenda. Não tem mais por que você se inscrever. Então perdeu a função, a inscrição. Talvez eles até cortem isso. Eu percebi esses dias que tem sempre um canal não sei se é o Thiago Romariz, alguém que eu gosto de assistir filmes, séries e tal, e fica me recomendando, e eu assisto quase toda semana. Aí eu olhei, eu não sou inscrito nesse canal. Então, por que toda hora eu tô assistindo o vídeo desse cara? Eu vou me inscrever, né? Vou dar uma força. Exato. E a galera, 70% das visualizações do meu canal são de não inscritos. E isso é um absurdo, cara. Eles gostam do meu vídeo, curtem, respondem, mas não se inscreve. Exato. Então, tá um momento diferente, né? E vídeo mais antigo, o pessoal não tá mais assistindo quase. Tem gente que vê, que é aquele pessoal velha guarda, que ele ia no teu canal, ia assistir a biblioteca de vídeos para aprender. Tem ainda pessoas que fazem isso, mas já não é mais a mesma coisa de antes. Então eu percebo que você tem uma fragmentação de consumo por essas mídias. Você tem gente, quem quer ver um conteúdo mais elaborado, que tem maior duração, porque você precisa de tempo para poder falar sobre um assunto, ou tá indo escutar um podcast, certo, ou tá indo ver um canal que ele tem foco desse tipo, mas esses vídeos não têm visualização alta. Te deixa frustrado essa questão de ter dado tanto tempo pro YouTube e ele retornar como plataforma tão pouco pra gente? Coisa que me frustrou? Te frustra essa falta de... Por exemplo, assim, o algoritmo é muito, vamos dizer assim, injusto, né? Vamos dizer assim, ele sempre coloca lá em destaque pessoas que lançam 3, 4 vídeos por dia, às vezes conteúdos não tão bons, e aquele que você faz uma ou duas vezes por semana, que você se mata, que você faz uma baita produção,
e ele não recomenda tal. Isso não frustra? Isso é uma coisa... Não, isso frustra pra caramba, né? Você faz um vídeo, às vezes com conteúdo de qualidade altíssima, de estudo, né? Uma produção boa, com uma câmera bacana, e você consegue suando 3 mil views, 5 mil views, e de repente você vem uma pessoa que fala, olha, hoje eu cortei a minha franja. Aí pega a tesoura e corta a franja e fala, então, dê like no vídeo, o vídeo tem 300 mil visualizações. Sabe? Frustra pra caramba. Uma coisa que o YouTube nunca soube fazer foi direcionar tipos de conteúdo. Então, um vlogueiro que ele só liga a câmera e fica falando abobrinha é uma coisa. Uma pessoa que monta um vídeo num formato mais documentário, mais coisa do tipo, ele deveria ter uma recomendação um pouco diferente. Ele vê que a pessoa gosta de consumir um conteúdo parecido. Talvez um selo de qualidade, né? Talvez um selo assim, né? Mas ele não tem isso, sabe? Ele pega só por tema, palavra-chave e manda. Isso desestimula a criação de conteúdo mais elaborado, né? Tanto que o YouTube, aí quando ele não tem esse controle, as pessoas começam a apelar. E aí teve aquele negócio de os caras do Oriente Médio lá, que estavam fazendo vídeo, metralhando pessoa, ele botava uma máscara, fuzilava e botava no YouTube, tinha não sei quantos mil views, né? E aí o YouTube teve que proibir todo mundo de usar máscara. Então, pessoa que tinha canal que ele não aparecia ou usava máscara, teve que proibir, senão você ia ser... Aí proíbe todo mundo. Não tem o critério, né? É muito... teve aquela vez, teve um negócio de coisa infantil. Ele estimulou todo mundo a infantilizar os vídeos. Aí teve um processo que aconteceu lá, o Google pagou uma multa... Zilionária. Zilionária. Não, agora todo vídeo não pode ser mais conteúdo infantil. Você tem que preencher... Pra gente subir um canal no YouTube aqui, pessoal, você tem que preencher uma listinha de um monte de coisa lá, dizendo... Não tem esses tipos de coisa, eu garanto. Aí eles vão ver o seu histórico de se você é um cara honesto ou desonesto. Aí, com a sua honestidade, eles aceitam o seu vídeo. Mas se você, em algum momento, foi desonesto, falou, não tem palavras de baixo calão, não tem isso, não tem aquilo, não tem bebidas, não tem isso, e tem, eles nunca mais confiam em você. Aí você tem que passar por uma averiguação, dá uma chatice. Então, o que acontece? Você faz um... Como eles contam só as visualizações, as pessoas apelam. Sim. A pessoa apela, ele faz o vídeo sem camisa, entendeu? As coisas que vocês sabem o que é apelar. Sim. E aí uma pessoa que tá fazendo um trabalho bom, ele fica isolado. Às vezes não é nem que o canal dele não deu certo, as pessoas nem sabem que esse canal existe. Porque o que recomenda pra ele é só essas coisas. Virou televisão. É verdade. Virou televisão. Então, isso é uma coisa que me aborrece. E aí, às vezes, você tem que fazer clickbait, às vezes tem que fazer vídeo repetitivo, né? Porque por mais que eu traga um assunto super importante, ele tem baixo view, né? E se eu trago um vídeo com listagem, que é 3 erros que você não pode cometer, 5 coisas para você lembrar, que é um vídeo que dá muito menos trabalho, ele tem muito mais view. Tem mais o que você pensa pela lógica? Eu falei, cara, eu vou ter que fazer vídeo assim. E acontece aqui, inscrito que ele quer um negócio mais... aprofundado, ele reclama. Ele fala, pô, o canal tá ruim, Thiago, só tá uns vídeos super bobos. Então vai lá nos vídeos que são bons, deixa like, deixa inscrição, deixa comentário, porque senão a gente não consegue equilibrar. Eu ainda tento equilibrar, Jaime, hoje em dia. Tem muito colega que já desencanou. Né? Aí, ou ele vai para um lado total, ou ele vai pro outro. Eu tento equilibrar, não ter as duas coisas. Cara. Mas tá difícil. Já pensou em desistir, cara? Porque eu já pensei em desistir do YouTube umas 40 vezes já na vida, porque... Eu quase parei ano passado. É? Eu fiz o vídeo até de despedida, de fim. Acho que eu vi um vídeo seu assim. Aí quando eu fiz isso daí, o vídeo deu 200 e poucas mil visualizações. Né? Como sempre, o pessoal adora saber, será que o cara se ferrou? Vou lá ver. Quer ver a desgraça do outro. Né? Então, aí foi bater o recorde de visualização, né? E aí, logo em seguida, entrou vídeo e quase nada, né? Inclusive, aí a gente falou assim, pô, o primeiro vídeo que me recomendo desse canal é o do cara terminando o canal. Olha como é que o algoritmo tá funcionando hoje em dia. Isso, né, cara? Faz a clickbait lá que eu te indiquei lá, vai ficar da hora. Então, a gente tem que fazer isso, porque você não vai... é terrível, sabe? Uma vez eu falei numa live, eu acho que eu fui até meio grosseiro aquele dia, né? Eu falei, eu não quero chamar a minha audiência de retardada. Eu gosto de tratar o meu próximo como uma pessoa inteligente, eu não gosto de tratar um outro como um retardado. Sim. Sabe? Tipo, propaganda de televisão que trata... Ele parte do pressuposto que quem tá assistindo é um idiota. Eu não gosto de tratar as pessoas assim. Tem clickbait que eu me recuso a fazer.
Mas o que é bizarro é, alguns você tem que fazer o que são mais a menos, porque senão ninguém assiste o vídeo. Não, tem uns clickbait que são de verdade, né? Você não vai lá. Eu assisto muito comentário de filme, de série, pô, vazou o roteiro de tal filme, sabe? Umas coisas assim que você sabe que é tudo mentira, tudo palhaçada, tudo zoeira. Você fala, cara, às vezes eu entro só pra dar dislike, porque você começa a escutar, você fala, mano, não é possível, cara, que o cara fez uma thumbnail assim, né, cara? Porque é muita desonestidade, né, cara? Então, Pô, é o que rola, cara. Então, assim, isso me aborrece. sim. Antes eu podia fazer vídeo, análise dos marcadores de tal coisa. Certo. Eu sabia que o YouTube iria indicar para as pessoas que acompanham o canal regularmente. Uhum. Agora ele só recomenda aqueles que têm ali uma métrica bacana. Então isso é um desestímulo para a gente fazer um conteúdo mais pesquisado, mais elaborado. Eu não sei se isso é uma coisa só do Brasil. Tá? Eu não sei se o Brasil tem esse problema, se vocês dependem de um conteúdo em inglês. Você sabe que eu ouvi uma vez uma pessoa comentando que nos Estados Unidos, o cara que tem mais de 100 mil inscritos, ele praticamente tá rico. Os ganhos são completamente diferentes, enfim. Já ouvi falar. É. Eu acho que ele não tá rico, mas ele com certeza já consegue ter uma renda melhor. Sobrevive. Tira um troco ali. A gente não tem nem como. Tem nada. Eu sei que, assim, por uma questão óbvia, se você fizer um canal em inglês, você dialoga com mais pessoas. Né? Português, cara, português é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e um ou outro, entendeu? Em inglês você pega muito mais. Então, às vezes é o pouco que junta mais, você tem um volume mais razoável. Tem isso também. Entendi. Né? Então, eu acho que o YouTube ele devia ter ali uma forma de conectar pela, vamos dizer assim, qualidade da produção, talvez, né? Mas assim, não é do interesse deles fazer isso. Não, isso aí é utopia, né? Não tem como. Não tem como. Então, por isso que a gente tem visto o comportamento do público mudar. Né? A gente começou um podcast, não é assim pretensão ele virar um flow da vida, não é essa a pretensão. A ideia do podcast é trazer assuntos um pouco mais que necessitam de mais conversa para desenvolver. Mais nichado? Mais nichado, porque no YouTube não tem mais espaço para isso quase, a não ser que você faça cortes, tudo. Aí você tem que fazer todo aquele investimento de ter um estúdiozinho, tudo, e eu não tenho condições de fazer isso. Né? Porque no canal que eu faço agora não dá mais para ter uma conversa assim, né? E aí tem aquele outro ponto que a gente falou no começo da conversa. Galera, tem muita gente que deu uma infantilizada, né? Aí você quer falar sério, a pessoa tem uma cabecinha de 13 anos de idade, né? E aí fica difícil. E vira hater, né? E aí vira hater. Aí então, começa. Aí acontece com você toda vez que eu subo um vídeo assim, ó. 3 segundos que eu lancei o vídeo no ar, já tem um negativo, assim. Já tem, direto. São os famosos. Parece que os caras ficam seguindo a gente pra dar dislike. Segue pra dar dislike, né? O bom é que mostra conteúdo ali, né? Dá uma Thiago, engajada ali. A gente tá chegando no final da nossa entrevista, foi 1h20 aí, 1h e pouco de entrevista. Sim. Você tem alguma coisa pra finalizar, pra você dar de orientação pra pessoa que quer entrar nessa linha aí de mangá, de desenho, de cartoons? O que você tem a dizer? Olha, o que eu tenho a dizer é que independente do estilo que você quiser praticar, você tem que buscar os conceitos, tá? Busque os conceitos. Se você é novinho, né, garoto, comece primeiro porque você gosta. A partir do momento que você decidiu que você quer tentar dar um passo além, né, tentar talvez trabalhar com isso, alguma coisa, aí você tem que focar em entender esses conceitos. Certo. Tá? Como o Jaime falou no começo, né, desenho é a base de tudo. Tá? Então aí você não tenta pegar o estilo, vou aprender o cartoon ou o mangá. Não, pega o conceito de anatomia, pega o conceito de construção. Você vai precisar dele. Tá? E não tenha pressa para aprender. Se preocupa em entender o que você está estudando. Não adianta ter pressa, é entender o que você está estudando. Aprende com conteúdo. Aprenda com conteúdo. E assim, hoje em dia, meu amigo, você só não aprende quem não quer. Não tem desculpa para falar que não teve acesso a alguma coisa, tá? Principalmente você está vendo esse vídeo aqui. Você está vendo esse vídeo, você tem acesso. Né? Então não tem desculpa. Né? O que tem é muito jovem que fala que não consegue porque ele tá... como é que é? Ele tá numa bad vibe em casa, né? Eu tô meio mal pensando na vida. Tem tudo. Ele tem um PlayStation 5 que a mãe comprou, tem um iPhone para twittar que ele tá mal.
né? Ele vai inventar alguma coisa. Toma vergonha na cara, tá? Toma vergonha na cara, fazendo favor, né? E, cara, é a tua vida que tá passando, amigo. É o que eu falei no vídeo 420 mil inscritos, tá? O tempo tá passando, a vida tá passando. O tempo vai passar você fazendo alguma coisa ou não, e as oportunidades vão embora, tá? Então, faça alguma coisa, porque o tempo não vai... É impiedoso, gente. O tempo não volta. O tempo não volta. Não tenha pressa, mas faça algo. Não fique olhando pro teto, tá? E não fique gastando sua vida com futilidade. Tudo bem de vez em quando você vê uma besteira pra você rir e tal, mas tem gente que fica 24 horas por dia só nisso, cara. Viu, filho? Ô, Felipe, sai do TikTok. Tá? Então, é isso. É isso que eu tenho para dizer. E, gente, deem like nos vídeos do Jaime, tá? É um privilégio, tá? Você ter aí conteúdo, né, desse profissional aí. Como ele falou, ele já pensou em umas 40 vezes em parar com isso aqui. Ele podia não estar aqui. Ele podia não estar usando o tempo dele para passar algo para você. Tá? E eu também e outras pessoas fazem um trabalho sério, sabe? Eu acho que a gente ajuda uma certa comunidade ou alguma coisa, não você criticando quem faz um mau trabalho, e sim prestigiando quem faz um bom trabalho. Legal, gostei. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que chegar. Então, é o que eu falo pra galera. Você quer ver quadrinho BR dar certo, você tem que prestigiar quem tá fazendo um bom trabalho. E não criticar um lá que fez um trabalho ruim, às vezes. Tá? Então, prestigie quem está fazendo um bom trabalho com seriedade. Vocês podem mudar o nosso dia em algum momento. Tá? É isso aí. Como a gente, todos os dias que lança um vídeo aqui, tenta mudar o seu dia, a sua vida. Toda vez que você aprende alguma coisa com a gente aqui e aquilo serviu para a sua vida, a gente está tentando mudar a sua vida para melhor, nunca para pior. Tá? E olha, pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Não me canso de repetir aqui. Deixa o joinha, dá o like, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os grupos de WhatsApp que curte arte, curte cultura, curte esse assunto rico que nós tivemos aqui. E se é a primeira vez que você está chegando aqui e não conhece nosso canal, se inscreva, que aqui sempre tem conteúdos como esse, principalmente entrevistas com grandes mestres, grandes artistas, tutoriais de pintura, de desenho, testes de materiais. Se inscreva, que se Deus quiser o YouTube te avisa. Obrigado e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!